Minutos. Estamos iniciando a reunião. Eu vou passar alguns informes. Primeiro, quero chamar aqui a atenção para essas orientações aí que estão na tela. Eu vou ler as orientações, né? Para que todos mantenham o microfone e a câmera desligados, né? Então, verificar aí se estão ambos desligados. Ligar apenas no momento da fala. Vocês vão usar o chat para inscrição, apenas para inscrição de fala. Você tem que informar aí o seu nome completo, nome, sobrenome e a entidade que representa, se for o caso, né, se for representando alguma entidade. Então, quem puder já fazer essa alteração, essa edição aí no seu, junto ao seu nome aí no próprio Zoom, por favor, façam isso. E, claro, a gente respeitar aí as ordens de inscrição para a fala que vão se dar pelo chat. Bom, então, primeiramente, sejam muito bem-vindos à 16ª reunião do Observatório da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte, ao OBSMOB BH. Passando aqui algumas informações iniciais, essa reunião está sendo gravada para elaboração da ata. Tá? É importante essa gravação porque depois, a partir dela, fazemos a ata com a transcrição das falas e etc. Os apresentadores irão fazer uma descrição das figuras das apresentações para que todas as pessoas alcancem os conteúdos, inclusive as pessoas cegas e com baixa visão, é o que a gente chama de audiodescrição. O chat ficará liberado para postagem de comentários e ou perguntas a partir das 20 horas até as 21 horas. Cada participante só pode se inscrever uma vez e as pessoas serão chamadas a falar por ordem de inscrição. Os comentários e perguntas escritas no chat não serão lidos e respondidos no tempo destinado ao debate, serão respondidos por e-mail posteriormente à reunião. Exceto os eventuais comentários e perguntas de pessoas mudas que se identificarem como tal, serão lidas pela co-anfitriã Adriane e respondidas durante a reunião, traduzidas pelas tradutoras de Libras. Todas as solicitações de falas e ou perguntas deverão ser feitas exclusivamente pelo chat. Não usar o recurso da mãozinha levantada. Okay? As pessoas serão chamadas para falar de 3 em 3 pela ordem de inscrição no chat. Os inscritos terão 2 minutos de fala por ordem de inscrição e a cada bloco de 3 participantes, os apresentadores responderão as questões. Com 1 minuto e 30 segundos, o participante será avisado do tempo e com 3 minutos o microfone será desligado. Isso é para democratizar a fala para todos. Então, vamos todos contribuir para o bom andamento da reunião, respeitando essas regras. Ok? Bom, então, após a abertura desses informes iniciais, primeiro eu vou apresentar a pauta, né, da nossa reunião. Lembrando que essa pauta ela foi definida na reunião do grupo executivo do OBSMOB. Então, nós definimos 3 assuntos. O primeiro deles são a apresentação das metas de curto prazo do PlanMob, como estamos e o que está sendo feito para alcançar as metas. O segundo tema é a reestruturação da gestão da mobilidade, o que mudou e o que está sendo feito para adaptação à nova lei. E o último tema, a reestruturação do transporte coletivo, os avanços e as perspectivas. Bom, após as apresentações, nós abriremos a fala e também será feita uma apresentação da observadora Ana Marcela, que foi convidada para essa reunião para apresentar questionamentos, críticas, sugestões. Ela vai ter 15 minutos para isso. E após a fala da Ana, nós faremos o debate. Inclusive, os comentários da Ana podem até nos ajudar no debate. Eu acho que pode ser uma ferramenta interessante para isso. Bom, podemos seguir aí. Primeiro tema, as metas de curto prazo do PlanMob. Como estamos e o que está sendo feito para alcançar as metas. Lembrando que o Plano Diretor de Mobilidade Urbana, o PlanMob, ele tem essa finalidade de orientar as ações do município
em relação à mobilidade urbana, né? Os modos, serviços, infraestrutura, deslocamento de pessoas, cargas, com vistas a atender não só às necessidades do presente, mas também às necessidades futuras, né? De acordo com as projeções de crescimento, de demanda, etc. Anualmente é publicado o balanço anual, obviamente, da mobilidade urbana, que tem como objetivo possibilitar o monitoramento da implementação do Plano Diretor de Mobilidade, do PLANMOB, no que se refere à operacionalização de estratégias e resultados. Então, nós temos diversos indicadores que são apresentados nesse balanço anual e, por meio deles, nós conseguimos aferir, o desejo é esse, que nós possamos aferir o cumprimento das metas do PLANMOB. Esse balanço anual da mobilidade está publicado no portal da prefeitura, o endereço está aí abaixo. Lembrando que a última versão é o balanço de 2020, nós realmente publicamos com atraso, em função, enfim, das diversas situações aí que vivemos no ano passado, pandemia e, enfim, um cenário atribulado, mais especificamente relacionado à BH Trans, que todos conhecem. Mas o balanço de 2021, ele está sendo produzido e a intenção é publicá-lo ainda esse ano, ok? Então, de forma a gente compensar esse atraso e a partir do ano que vem consigamos publicar dentro do prazo previsto. Pode seguir. Bom, é importante a gente trazer aqui essas considerações iniciais, que a pandemia, ela trouxe uma alteração, um impacto muito forte na mobilidade das pessoas, né? Nós tivemos que ficar dentro de casa, os comércios foi fechado, então isso trouxe alguns resultados de indicadores, como eu posso dizer, afetados, obviamente, por essa situação extraordinária. Então, nós não realizamos pesquisa de opinião no ano de 2020, né? A pesquisa de opinião foi realizada, temos uma recente realizada agora, que em breve nós vamos publicar os resultados, ok? E para manter a série histórica, né, já que nós tivemos algumas falhas aí nos dados, e possibilitar o cálculo do ICM, que é o Índice de Cumprimento de Metas do PLANMOB, nós repetimos alguns dados de 2019 em 2020, já que a gente não conseguiu apurar dados em 2020. Ok? Então, pode seguir. Bom, então, nesse sentido, nós apuramos que da meta prevista para 2020, de 85% de cumprimento das metas, nós cumprimos 67%. Ou seja, reconhecemos que estamos bem aquém daquilo que foi planejado. Então, a partir disso, o importante do indicador é isso, porque ele nos permite traçar aí planos de ação para correção desses rumos e focar no atingimento das metas. Então, lembrando que para 2025, ou seja, não está muito longe, nós temos aí uma expectativa de atingimento de 90% das metas. É muito desafiador, muito difícil, particularmente eu acho que nós não vamos conseguir, mas se conseguirmos, pelo menos, aumentar a curva, né, para essa linha de crescimento em direção ao cumprimento de metas, eu acredito que já vai ser um avanço importante. Pode seguir. Bom, então, das ações voltadas para alcançar as metas do PLANMOB, né, nós temos aí ações de priorização do transporte coletivo, está relacionado com o tempo de viagem, custo operacional, tarifa, priorização de pedestres e ciclistas, então são ações voltadas para ciclovias, infraestruturas de apoio, bicicletas compartilhadas, calçadas, zonas 30, travessias e tempos semafóricos. Ok, pode seguir. Bom, então agora vamos para o tema em si. O que está sendo feito para atingimento dessas metas?
Está previsto para iniciar ainda esse ano a revisão dos contratos de concessão de transporte coletivo, isso é algo que, inclusive, vem sendo noticiado. Também a regulamentação do Fundo de Mobilidade, que é previsto no PlanMob e que foi incorporado pelo plano diretor, o novo plano diretor. A implantação de 60 quilômetros de tratamento preferencial para o transporte coletivo, que são as faixas exclusivas para ônibus, exclusivas e preferenciais para ônibus até 2024, é uma previsão de 60 quilômetros. Porém, nós estamos pleiteando junto ao governo, junto à alta gestão, para que consigamos até superar a expectativa. Mas o que temos planejado de fato, de 60 quilômetros. Pode ser que isso se altere aí nos próximos meses. A elaboração dos estudos e projetos para a implantação do corredor do BRT na Amazonas, na Avenida Amazonas. Então, a ideia é que esses projetos sejam concluídos até 2024. Estou falando de projetos, não obras, ok? São os projetos executivos. A elaboração de estudos e implantação da revisão da rede de transporte coletivo, que envolve aspectos técnicos, operacionais, integração físico-tarifária, melhoria no atendimento noturno e finais de semana. E aí a proposta é que isso ocorra até 2024. Pode seguir. Ampliação da política de integração do sistema de transporte, implantando o cartão do idoso nos sistemas municipal e metropolitano, integrando internamente o sistema suplementar. Isso é uma demanda do sistema suplementar, isso já é algo que nós já estamos iniciando os trabalhos para que isso ocorra, então temos uma expectativa positiva em relação a essa integração suplementar. A implantação da funcionalidade de denúncia de importunação sexual em aplicativo acessível ao usuário do transporte coletivo, com possibilidade de denúncia anônima até 2023. Isso é uma demanda da sociedade, a questão da denúncia anônima. A implantação de projeto piloto do transporte sob demanda até 2023, também temos boas perspectivas nesse sentido. Aprimoramento do atendimento às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nas estações do MOVE em 2022. Isso é algo que já está ocorrendo. Inclusive, eu quero fazer um destaque nas pesquisas que fizemos, pesquisas de opinião, essa questão da acessibilidade às estações, ela foi percebida pelos usuários. A gente teve uma avaliação melhor da questão da acessibilidade às estações em relação à pesquisa anterior. Então, o que mostra aí que as ações, elas, de fato, surtiram algum efeito e foi percebido pela população, pelos usuários. Pode passar, por favor. A implantação de 18 quilômetros de ciclovias, envolve ciclovias e ciclofaixas, né, em 2022, 2023 e 2024, e 19 quilômetros em 2025. Esse aí é outro tema que a gente vem batalhando internamente, dentro não só da BH-Trans, mas da Prefeitura, para que possamos implantar uma extensão maior, até 2024. Temos hoje, de projetos executivos de ciclovia, algo da ordem de 70 quilômetros, são projetos executivos, ou seja, prontos para licitação de obra, o que facilita bastante, né? Então, então, temos condições de ir além desses quase 40 quilômetros que estão previstos, 37 quilômetros estão previstos, e vamos batalhar por isso. Implantação de bicicletários nas estações de integração até 2023, isso também já está em curso, os projetos executivos para esses bicicletários, a ideia são bicicletários fechados, com controle de acesso, câmeras de segurança, cartão de acesso, para que dê segurança às bicicletas dos usuários, eles possam deixar a bicicleta na estação e fazer a integração com o ônibus. Hoje já existem alguns bicicletários, mas não oferecem essa infraestrutura de segurança e de acesso, né? Também nos bicicletários estão previstas pequenas estações de manutenção, né, para troca de pneu, fazer um ajuste no câmbio da bicicleta, algo desse tipo. A elaboração de programa de estímulo ao uso de bicicletas e veículos de menor emissão de gases de efeito estufa para a realização de entregas, submetendo a consulta pública em 2022,
Nós temos uma boa expectativa em relação a isso, pelo fato de que, já vou entrar no item de baixo, que é a questão do sistema de bicicletas compartilhadas. Nós recebemos uma proposta de uma operadora de bicicletas compartilhadas, a empresa Tembici, que prevê a instalação de 50 estações, disponibilizando 500 bicicletas elétricas. E a Tembici hoje tem uma parceria muito interessante com o iFood, né, para disponibilizar bicicletas, geralmente elétricas também, para os entregadores. Então, estaria alinhado com essa meta. É possível que a gente já inicie as tratativas esse ano para isso, para que se viabilize no ano que vem. Então, o último item, como eu disse, a questão do sistema de bicicletas compartilhadas. A Sertel, que hoje já opera na Pampulha com 14 estações, ela vai ampliar para 10 estações na área central. Contrato assinado, então isso já está garantido que vai ocorrer. E, como eu disse, a Tembici apresentou a proposta, então teremos possivelmente dois sistemas, e que vai incrementar, pode incrementar, ainda não validamos a proposta, pode incrementar mais 500 bicicletas, no caso da Tembici, todas elétricas. Então, teríamos um total de 700 bicicletas. Hoje, salvo engano, são 100 bicicletas do sistema na Pampulha, então sairíamos de 100 para 700, é um ganho expressivo. Pode passar. Temos a previsão de implantação de 16 zonas 30 até 2024, uma meta que consideramos ser factível de ser cumprida. A implantação do plano de educação para a mobilidade, incluindo campanhas educativas e de conscientização no trânsito. Implantação de sinais de pedestre com sonorização em 150 travessias para garantia da acessibilidade às pessoas com deficiência visual, sendo 50 travessias em 2022 e 100 em 2023, ou seja, é uma meta de curto prazo. Melhoria das condições físicas e tempos semafóricos nas travessias. A ideia é dotar as interseções de foco e tempo de pedestre em todas as travessias, 15 por ano, de 2022 a 2025. Implantação de tratamento na porta de 80 escolas, sendo 20 escolas por ano até 2024. Próximo. Obras de ligação entre a Avenida José Cândido da Silveira e a Avenida dos Andradas, é a segunda etapa da via 710, com início previsto para 2024. Obras viárias na Avenida Cristiano Machado, nas interseções com as avenidas as seguintes avenidas, Valdomiro Lobo, Sebastião de Brito, Vilarinho, e com as respectivas previsões de conclusão, 2024, 25 e 25. A Sebastião de Brito, nós temos notícia que há uma previsão de início das obras em 2023. Então, é uma previsão que foi dada pela própria SUDECAP, então é algo que vai acontecer. A modernização do estacionamento rotativo através da fiscalização eletrônica. Na verdade, o nosso rotativo ele já é um rotativo moderno, né? Um rotativo digital, porém a gente reconhece que ainda existem falhas no que diz respeito à fiscalização. E sabemos que o que garante a rotatividade de fato é uma fiscalização efetiva. Então a ideia é que seja implantado um sistema de fiscalização eletrônica que vai tornar muito mais eficiente e assim forçar os usuários a utilizarem o rotativo da maneira como ele deve ser utilizado. Ampliação da fiscalização eletrônica em corredores e áreas com restrição de circulação de caminhões, né? Então, a ideia é que, ao implantar esses 60 quilômetros de faixas exclusivas que estão previstos, obviamente, nós vamos implantar também a fiscalização dos dispositivos de invasão de faixa, para garantir que a faixa esteja realmente dedicada exclusivamente aos ônibus. Então, isso é importantíssimo, é uma medida importante, não é apenas demarcar e sinalizar as faixas. Seguinte. Redução de faixas para circulação do tráfego geral e vagas regulamentadas para estacionamento nas vias que receberão tratamento para priorização do transporte coletivo. Claro, isso é óbvio, a partir do momento que eu dedico uma faixa para o transporte coletivo, eu vou restringir a circulação
de veículos convencionais ou também vagas de estacionamento. Nos nossos projetos, a gente tenta impactar o menos possível nas vagas de estacionamento, porque sabemos que é algo polêmico, é, existem várias correntes contrárias a isso, mas muitas vezes isso é inevitável e ocorre. A transformação de vagas com estacionamento livre em vagas de estacionamento rotativo. E outra questão é que o novo plano diretor, isso é importante ressaltar, que ele não exige mais número mínimo de vagas nos empreendimentos, né? Residenciais. Acho que os não residenciais ainda exigem alguma coisa. Então, isso significa um desincentivo ao uso do automóvel, que antes do plano anterior, a lei anterior, ela exigia número mínimo. Então, era um incentivo à criação de garagens e, obviamente, com garagem você incentiva a aquisição de veículos. Próximo. Bom, então, em termos de metas, né, do que estamos fazendo, que estamos prevendo fazer, são essas as ações. E agora passamos para o segundo tema, o segundo assunto, que é a reestruturação da gestão da mobilidade. E eu passo a palavra para o superintendente de mobilidade urbana, André Dantas. Boa noite, André, bem-vindo. Obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos sim, André. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouco sobre o nosso trabalho. É a primeira vez que eu participo do Observatório, então, essa reunião do Observatório, eu já conversei com as pessoas que estão à frente. Agradeço, Gustavo, pela apresentação até aqui. Acho que vai ser uma sessão bastante produtiva. Obviamente, acho que a maioria das pessoas já tem o conhecimento de que o que está acontecendo em termos de transformação da governança da mobilidade nesta cidade. Nós temos uma lei que define a transferência das atividades e das prerrogativas que anteriormente estavam associadas à BH Trans para a Superintendência de Mobilidade, e esse processo está em andamento. Legalmente, essa transferência das atividades da BH Trans pode levar até 15 anos, mas nós estamos trabalhando de uma forma gradual para que tudo isso seja feito um pouco mais rápido, obviamente com muito respeito às pessoas que têm a competência e têm a capacidade na BH Trans. Então, eu iniciei os trabalhos na SUMOB no dia 1º de abril de 2022, e desde então tenho me envolvido em muitas atividades, e a principal delas é esse processo de transição, que compreende, em um primeiro momento, entender aquilo que a BH Trans faz, conhecer as pessoas, conhecer os processos e, aos poucos, estabelecer uma equipe dentro da SUMOB. Nesse sentido, nós já formamos uma equipe com 5 pessoas, uma equipe muito básica, em que essas pessoas estão ajudando em muitas tarefas ao mesmo tempo. Talvez a mais visível e mais impactante no momento seja a questão do subsídio do transporte coletivo por ônibus. Mas nós também iniciamos, a partir de amanhã,
um contrato com uma empresa especializada na concepção de um modelo de atuação da Superintendência de Mobilidade. Esse modelo vai ser desenvolvido e implantado num contrato de 15 meses, que se inicia amanhã, e eu creio que vocês gradualmente vão ter acesso aos nossos resultados, às nossas conquistas, os grandes desafios que nós vamos encontrar, e espero que estabelecer um contato próximo com todos os atores da mobilidade. Quero destacar que o meu papel como superintendente de mobilidade compreende interagir com todos os atores, ouvir, entender e buscar ações imediatas para que a gente possa alcançar os nossos objetivos conforme o nosso plano diretor, conforme as diretivas legais federais e todo o arcabouço jurídico que nós estamos sujeitos, né? Então, eu não vou me alongar muito, porque eu quero deixar tempo para o debate, quero deixar tempo para a gente interagir mais. Então, eu agradeço a oportunidade e fico aqui ansioso para ver o resto da sessão. André, tem o próximo tema que também está com você. Tá bom. Vamos lá. Então, a Reestruturação reestruturação do Vamos Isso. lá. Ótimo. Foi bom você ter lembrado. É o seguinte, nós temos uma perspectiva de, dentro desse subsídio que foi aprovado pela Câmara e deve ser sancionado nos próximos dias pelo prefeito Fuad, nós temos várias iniciativas importantes. Uma delas é a realização de uma auditoria que revisará o período contratual do transporte coletivo convencional. Essa auditoria vai fazer uma análise de uma auditoria barra perícia, né, de todo um período desde 2014, considerando os fatos contratuais, a perspectiva daquilo que foi cumprido no contrato, a relação com as concessionárias. Além desse processo que deve se iniciar em breve, nós estamos em discussões com grandes consultorias internacionais. Nós teremos também um processo de modernização do contrato, né? Esse processo está acontecendo junto a representantes da Câmara Municipal, com um grupo de vereadores, que, em conjunto com a equipe da Prefeitura, está examinando as questões de modelos de governança, modelos de financiamento, modelos de contrato, modelos tecnológicos e modelos de operação, que nós pretendemos extrair lições para que se produza uma nova estrutura de contrato modernizada. Uma outra ação muito importante que nós estamos realizando é aquela junto ao transporte suplementar, que tem uma característica muito particular, que se refere a uma relação contratual com permissionários, ou seja, pessoas físicas, né, que, embora atuem em consórcios, em regime de consórcio, a relação contratual com o poder concedente na pessoa física. Nós estamos fazendo também, em função
da regulamentação da lei do subsídio, nós estamos iniciando, a partir da próxima semana, um processo de revisão de toda a relação contratual, todas as partes do regulamento, e incluindo questões de política tarifária, aspectos tecnológicos, e esse trabalho deve durar cerca de 6 meses. Então, gradualmente, nós vamos ter avanços para a melhoria do sistema de transporte. É bom ressaltar que nós temos uma preocupação muito grande em relação ao modelo de financiamento, né? Como é que nós vamos conseguir recursos para investir em transporte público, uma vez que, obviamente, os recursos orçamentários são limitados. Então, eu acho que eu cumpri com todos os pontos que são importantes em relação à reestruturação do transporte coletivo. Tá bom assim, Gustavo? Tá ótimo, André. Bom, agora eu vou passar a palavra aqui para a Ana Marcela, que é uma das observadoras do OBSMOB, e ela tem uma apresentação aí. Eu queria pedir para a equipe para colocar a apresentação da Ana. E Ana, você está aí? Se quiser, já pode abrir seu microfone, câmera. Aí, ok. Gustavo, estou aqui, sim. Não sei se seja boa, Adriana, colocar a apresentação, então? Sim, Ou por eu favor. apresento também? Não, a gente vai colocar para você, tá? Só aguardar um pouco. Obrigado. Bom, boa noite para vocês. Eu vou apresentar alguns comentários ao relatório, tanto do desenvolvimento dos projetos como o balanço da mobilidade. A maior parte desses comentários tem a ver mais com perguntas que, desde a perspectiva da universidade, mas também de outros observadores, consideramos são relevantes e devem ser respondidos pela BH-Trans para tentar garantir maior transparência no andamento da política. Por favor, Adriana. A primeira coisa é que a apresentação vai ser dividida em duas partes, uma crítica interna ao relatório, da própria estrutura do relatório, em termos destes elementos, tanto dos indicadores como dos projetos, e dessa articulação entre projetos e indicadores, e o problema da participação e controle social, e uma crítica externa tentando vincular muito brevemente uma relação com o conceito de acessibilidade urbana. Obrigada, Adriana. Próxima. Só um momentinho. A nossa intérprete de Libra está pedindo para você falar um pouquinho devagar. Tá bom, vou falar um pouquinho mais devagar, aqui como é muito conteúdo, tá bom, perdão. Então, em relação com os indicadores de monitoramento, nós observamos que a maior parte dos indicadores são de 2020, não são apresentados os avanços dos indicadores para 2021. É claro, como o Guilherme já falou, há um problema, Gustavo, perdão, há um problema sério em relação com a pandemia, que reconhecemos particularmente para o caso da pesquisa de opinião. No entanto, no balanço de mobilidade se coloca que a previsão dessa pesquisa, a previsão de realização da pesquisa será 2021. Hoje estamos em junho de 2022 e ainda não temos uma previsão de como e quando será realizada a explicação desse instrumento, que é fundamental para fazer o seguimento. De outro lado, também observamos que há uma tentativa de tentar de entender por que não se avança ou quais são os fatores que explicam por que se comporta um indicador de uma maneira ou outra, mas se insiste muito na ideia de um caráter inesperado das tendências, fundamentalmente associado à pandemia. No entanto, há elementos que são mais estruturantes que não observamos uma aposta para tentar encontrar explicações e tentar reverter essas situações. Então, para isso, achamos importante que seja feita esta pesquisa com um cronograma que esperamos seja informado para nós,
Também há indicadores que não necessariamente dependem da pesquisa e que dependem mais de fontes de operação, como, por exemplo, o problema da fiscalização, o índice de operação de transporte público, os quilômetros de ciclovia construídos, etc., que não dependem, digamos, da pesquisa. Então, queremos saber quando e como e por que estes indicadores ainda não foram atualizados. Outro elemento é quais estratégias vocês estão pensando que vão permitir o cumprimento dessa apuração desses resultados, desses indicadores. Não encontramos claramente, em termos de método, como vocês pretendem encontrar, avançar nessa medição. E há outro elemento que queremos saber é um pouco a avaliação da demanda do transporte público e do uso das bicicletas, porque estamos ainda com os dados de 2012 e como podemos avançar nesse caminho de entender. Existe, por exemplo, um esforço que foi feito de elaborar um censo de ciclistas por parte de organizações sociais, que no final não conseguimos avançar e que a VH Trans poderia apoiar esse tipo de iniciativas para poder garantir que seja identificado quanto é o uso da bicicleta. Este sistema deveria estar implementado na cidade. A mesma coisa, os sistemas de avaliação de calçadas, não temos clareza ainda como avaliar quais serão os instrumentos, e as calçadas são grande parte do problema de acessibilidade, particularmente para as pessoas com deficiências, pessoas idosas e as famílias, etc., que têm problemas com crianças e carrinhos de bebê, etc. Por favor, seguinte. Nesse sentido, também queremos observar qual é o avanço desses contratos de concessão. Vocês falam que se vão fazer. Como se avançou nesse processo? Quais aspectos desses contratos serão objeto de regulação? E qual é o impacto que vocês esperam que a ampliação desse serviço tenha nas tendências da motorização da cidade? A gente sabe que Belo Horizonte é uma das cidades brasileiras com maior índice de motorização privada. Como vai ser resolvido esse problema? Muito mais alto que São Paulo, muito mais alto que Rio de Janeiro, e não sabemos como Belo Horizonte pretende reduzir essas tendências. Também queremos saber um pouco esse avanço em relação ao Fundo de Mobilidade e ao Fundo de Subsídio de Transporte, como se pretende encontrar essas soluções. Sabemos que se estão implementando as faixas preferenciais. Gostaríamos muito de entender quais são essas formas, a distribuição espacial dessas faixas e como isso vai contribuir com a melhoria da velocidade do transporte público e como vai ser isso implementado em relação com outras medidas de ciclovias e calçadas para permitir acesso às pessoas aos transportes públicos. Também queremos saber como as obras, em geral, que se estão planejando, poderiam contribuir no aumento da qualidade. Seguinte. E para isso, há um elemento muito interessante neste relatório, é que vocês colocaram os projetos de maneira muito, como uma lista, digamos assim, uma lista que para os observadores externos resulta um pouco problemática. Existem ações regulatórias, mas existem obras físicas. Queremos saber como essas obras físicas se integram. Não se trata só de construir eixos viários, se trata de entender a articulação entre esses eixos viários e os projetos de mobilidade ativa, de ciclovias e também de calçadas, em uma visão de ruas completas que deve orientar essa ideia do transporte hoje de maneira contemporânea e não repetir os erros de construir corredores, como que foi feito na Cristiano Machado e Antônio Carlos, onde não se entendeu o problema da acessibilidade e da integração com outros modos, incluindo o sistema metropolitano. Então, queremos saber de maneira mais clara quais são os locais que serão objeto de intervenção para diferentes elementos que estão aqui, tanto de elemento físico, de travessia, de obras viárias, de fiscalização eletrônica, de estacionamentos, porque é importante para nós entender a distribuição espacial, aonde estão esses projetos, que tipo de regiões da cidade estão se beneficiando com esses projetos, porque num lugar e no outro, queremos saber e entender essa organização do investimento público.
O outro elemento que nós queremos ver é o problema de quais são as ações pontuais, não somente falar que se estão fazendo elementos de integração tarifária, como vai ser esse processo, particularmente com o sistema metropolitano, dado que são sistemas que estão justapostos, e também se está falando que vai ser a integração do bilhete para os idosos, como se está pensando essa integração, como se está negociando com a agência metropolitana e com os outros municípios esse processo, dado todos os problemas na bilhetagem eletrônica. Queremos também saber quais são as ações que estão sendo feitas para resolver o problema com o sistema metropolitano e com o sistema de trilhos também, como integrar esses modos de transporte em geral. Outro elemento que gostaríamos de saber, mas eu vou falar um pouco mais no final. Adriana, por favor, seguinte. Outro elemento que nós observamos que aparece como uma ação relevante são os programas de educação e participação. Se diz que se vai fazer campanhas para essa educação cidadã para a mobilidade, mas não se fala que tipo de estratégias, aonde que observamos que é preciso intervir para melhorar a mobilidade e como o comportamento das pessoas, através da cultura cidadã, pode contribuir para melhorar a circulação, diminuir a acidentalidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Dessa ideia de pacificar o trânsito, quais tipos de projetos, quais serão as etapas, quais veículos de comunicação serão implementados, quais são os comportamentos, como já falei, que são objetos, e como esses indicadores como os indicadores do plano podem ser afetados por essas campanhas de educação. Se colocam essas ações de maneira isolada, mas não se entende a transversalidade dessas ações para poderem melhorar a mobilidade inteira. Então, queremos saber como serão realizados esses processos. Em relação com a participação cidadã, nós observamos que não há uma clara estratégia da participação do grupo executivo do observatório na implementação do plano e do seguimento, e queremos também observar a participação e articulação com os conselhos de política da cidade, particularmente com o conselho de idosos, com o conselho de mulheres, com o conselho das pessoas com deficiência. Particularmente as pessoas com deficiências e os idosos já têm um plano de acessibilidade urbana e não estamos vendo a integração com esses conselhos e com esses planos. Mesma coisa com o processo que se está sendo feito de formulação do plano de acessibilidade para as pessoas idosas. Como será feita essa integração para garantir que haja participação cidadã na estruturação dos projetos urbanos. Seguinte, por favor. E, nesse sentido, consideramos relevante que inclusive na apresentação e formulação deste relatório que vocês nos estão mostrando, haja uma estrutura mais matricial, uma estrutura que permita entender os objetivos, as metas, as ações e como isso está atrelado aos indicadores de avaliação. Esta maneira de planejamento, conhecido como planejamento orientado ao resultado, de caráter mais estratégico, nos permitiria entender o quadro lógico de formulação. Não existe um quadro lógico de formulação dessas ações e o plano móvel aparece, como foi apresentado por vocês, perdão, em espanhol, como foi apresentado por vocês, como uma lista de atividades. Então, queremos saber como cada um desses elementos contribui com a melhoria dos indicadores. Também gostaríamos de saber como se cria um sistema de alerta desse planejamento. Quando, por exemplo, que elementos se constituem em gatilhos que permitem alertar pelo não cumprimento de uma meta. Quais metas são ineludíveis? Quais metas são impossíveis de não cumprir? Que elementos são elementos muito mais estratégicos? Que haja uma estrutura de planejamento mais estratégica importante. Outros elementos é como orientar o plano de mobilidade e adequá-lo
às necessidades do plano de mobilidade, plano diretor da cidade, particularmente no que tange ao problema da acessibilidade, entendida na acessibilidade aos bens urbanos, ou seja, como as pessoas conseguem acceder aos hospitais, às escolas, aos diferentes equipamentos, parques, mas também como as pessoas accedem ao transporte público e como as pessoas conseguem aceder aos ônibus. Então, a gente tem várias escalas de acessibilidade que devem ser compreendidas e não simplesmente são obras de mobilidade para aumentar a velocidade, mas são obras que permitam, e ações que permitam aumentar a acessibilidade das pessoas e a oportunidade das pessoas em Belo Horizonte a melhores condições de emprego, de saúde, de educação, etc. Então, queremos entender um pouco melhor como se articula o plano de mobilidade com o plano diretor. E queremos também saber quais são os impactos desta reestruturação administrativa que está sofrendo o BH Trans no desenvolvimento do plano. Não está claro ainda para nós quais seriam os efeitos, os possíveis impactos que poderia ter na gestão da política de mobilidade da cidade. Seguinte. Como sugestões, já para terminar, queremos que se entenda de maneira muito mais clara esta ideia do plano de mobilidade no marco de desenvolvimento orientado ao transporte, como foi pensado no plano diretor, e entender esse problema do planejamento urbano. Estes dois instrumentos não podem continuar sendo vistos de maneira separada, porque a mobilidade tem um papel estratégico na gestão da cidade, na contenção do crescimento, no ordenamento da ocupação do solo, e se não entendemos este papel transversal e a importância da mobilidade, segue sendo um problema de como fazemos para que as pessoas vão de ônibus, e esse não é o problema só. O outro elemento é compreender o problema da integração modal, do elemento da mobilidade ativa e etc., desde a perspectiva da acessibilidade urbana e da equidade territorial. É importante entender como diferentes setores da cidade se articulam, como fazemos para que a mobilidade contribua na superação da pobreza também da cidade, da vulnerabilidade de diferentes bairros da cidade, né? Particularmente das áreas de origem informal. Outro elemento é como podemos melhorar a produção de indicadores. Certamente há indicadores que foram aprovados pelo observatório, mas há uma grande quantidade de estudos que são desenvolvidos pela academia e outras organizações que podem contribuir a entender o avanço da cidade. Por exemplo, o Índice de Acessibilidade Urbana, que foi produzido por Lessa e Lobo, que permitem entender o papel do transporte público na estrutura de oportunidades. Ou os índices que se construem de calçadas, por exemplo, as medições que estão sendo feitas. Então, como articular a BH Trans com a academia para produzir informação e garantir um seguimento mais adequado do plano. O outro elemento que consideramos importante é como se priorizam os projetos de transporte público e como encontramos mecanismos de hierarquização desses projetos. Quais projetos são estruturantes, quais são projetos de gestão, quais são projetos que se adequam em diferentes objetivos do plano. Então, solicitamos um pouco que seja reorganizada essa apresentação, tanto do balanço como das ações, de uma maneira que nos permita realmente entender esse caráter estratégico da mobilidade. Eu vou deixar um pouco aqui, posso mandar, o BH Trans tem a apresentação, mas eu gostaria, digamos, que essas perguntas permitissem orientar o debate e ajudassem tanto a cidadania como os técnicos a organizar melhor as ideias para construir um debate mais democrático sobre a mobilidade. Eu deixaria ali, espero que não tenha sido tão rápido e muito obrigada. Ana, muito obrigado pelas contribuições. Como você disse no final, eu acredito que essas críticas, sugestões, colocações, elas contribuem, sem dúvida alguma, para o debate, não só aqui agora, mas
debate daqui para frente, né? Mas eu vejo que esse momento que nós estamos passando agora de transição administrativa, né? Nós estamos mudando da BH-Trans para a Sumob, é uma grande oportunidade para mudarmos a forma como nós tratamos as questões que você colocou aqui, a questão da mobilidade urbana em termos de planejamento, transparência, informação, disponibilização de dados e etc. Não é por acaso que essa consultoria que o André Dantas disse, ela foi contratada. É uma consultoria de primeira linha justamente para que ela possa estruturar uma nova organização que permita ter uma gestão mais moderna, mais eficiente, mais conectada com o mundo atual, que considere a transformação digital, ou seja, então, isso significa uma troca mais igual do usuário com o fornecedor do serviço, ou seja, a administração pública com quem utiliza o serviço de transporte público. Então, eu acredito que estamos com uma boa oportunidade para atender, se não na totalidade, mas boa parte das questões que você colocou aqui. Então, eu agradeço, isso aí é um material que, inclusive, eu acredito pode contribuir para orientar os trabalhos da consultoria também, nossos e da consultoria. Então, é um material muito importante, bom que você já nos enviou, isso será considerado. E, mais uma vez, eu agradeço a participação, que foi muito importante e positiva, e esperamos que contribua aí para o debate. Nós já abrimos aqui as inscrições, mas eu acho que ninguém se inscreveu ainda. Eu acho que alguém quer falar, acho que seria interessante vocês... Gustavo, eu acho que o Francisco se inscreveu. Ah, já inscreveu? Você pode coordenar, porque eu não estou vendo aqui. Ah, Francisco furou. Estou vendo aqui. Francisco, você está com a palavra. Boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Então, sim. Sim. Ótimo, maravilha. Boa noite a todos e todas, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Francisco. Eu sou um estudioso da mobilidade urbana e acompanho as discussões já há algum tempo. Na verdade, eu fui amplamente contemplado pela professora Ana Marcela sobre a questão dos indicadores e sobre a questão da acessibilidade e também sobre a questão das soluções para o transporte na região metropolitana. Mas eu tenho outras perguntas que são para o André Dantas. Ele é o superintendente da Sumob, essa superintendência que foi criada, ao contrário do que ele disse, sem muita consulta, a toque de caixa, satisfazendo uma manobra política com muito interesse eleitoral e financeiro, que foi a criação dessa superintendência. Numa CPI, que não houvesse questões para serem investigadas, mas que foi puxada com interesses claramente eleitorais, né? Quem puxa, quem assina. Nós sabemos, é muito claro os interesses, são os interesses desses vereadores que puxaram isso, quais são as ligações históricas desses vereadores. Bom, as primeiras duas perguntas, né? Ele é um superintendente, ele fez uma fala muito genérica, ele tem um currículo ligado, né, ao estudo, de fato, da mobilidade, mas ele passa uma parte importante da vida profissional dele na entidade de classe dos empresários de ônibus, né? Então, primeira coisa, o que vai acontecer com os funcionários da BH-Trans? Né? O que vai ser feito dessas mais de 1.000 pessoas? A segunda coisa, e o patrimônio imóvel da BH-Trans? Há evidentemente um interesse na sede da BH-Trans. E há uma disputa política por esse patrimônio imóvel. Você sabe muito bem que o pessoal quer passar carro lá. Né? Tem uma questão sobre aquele imóvel. E
Historicamente, André, a gente vive uma roda viva da questão de mobilidade urbana de Belo Horizonte, sobretudo com o transporte coletivo por empresas de ônibus, porque toda vez ele é privatizado, depois ele volta, quando ele começa a dar prejuízo, é a administração pública que vai salvar agora concessionários, né? Estamos fazendo isso de novo. Segundo o meu estudo, é pelo menos a quarta ou quinta vez que a Prefeitura de Belo Horizonte vai salvar esses empresários de ônibus, esse subsídio. Você falou em um financiamento, falou que não tem dinheiro, mas esse subsídio aí, 240 milhões está saindo do bolso de todo cidadão dessa cidade para salvar esses empresários. Você está estudando continuar com esse subsídio? Como é que seria isso? Outra coisa, o que seria modernização desses contratos? Eu queria entender melhor, assim, você falou, nós vamos, aí tem a coisa da governabilidade, etc., e o jargão da administração, mas eu queria uma coisa um pouco mais concreta para eu entender, como estudioso do processo. E, por fim, né, eu tenho outras perguntas, mas eu vou deixar os outros colegas falarem. Por fim, quando é que a Prefeitura vai reativar o COMURB, Conselho de Mobilidade Urbana Municipal? Está previsto, teve eleição, as CRTTs estão funcionando. Quando é que o COMURB vai ser reativado? Eu agradeço muito a atenção de todos. Obrigado pela oportunidade. Vamos seguir aqui com 3 perguntas primeiro, né, gente? Então, o próximo aqui vai ser o Júnior Silva, depois dele o André Veloso. Será que não é O melhor que vocês preferem? Porque o Francisco ele fez umas 4 perguntas, né? Eu acho que seria interessante. Gustavo, eu gostaria de responder logo, bem Eu acho que é rapidamente. melhor. Em meu lugar, boa noite, Francisco. Um prazer falar com você, prazer falar com todos. Eu queria fazer algumas correções no entendimento e nos fatos. Depois eu repassar as perguntas. Tá? Em primeiro lugar, eu não disse em momento algum que a criação de Sumob foi resultado de um processo gradual. Eu não vou entrar na discussão política, eu sou um técnico e assim me manterei. A segunda questão, eu tive atuação representando as empresas de transporte num cargo técnico, como diretor técnico, por 9 anos e meio, e tenho muito orgulho disso, assim como tive atuação como professor na Universidade de Nova Zelândia, assim como fui funcionário concursado da Prefeitura de Contagem em 1995, assim como fui consultor, assim como fui consultor em vários países e projetos. Então, eu quero deixar bem claro que qualquer insinuação em relação à minha relação com as concessionárias, ela é desnecessária e incorreta, porque eu tenho um histórico profissional e eu me orgulho muito dele, e que eu tenho a correção, e aqueles que me conhecem, aqueles que passaram a me conhecer recentemente, sabem das minhas origens, que se iniciam exatamente em 92, em dezembro de 92, na BH Trans. Então, Francisco, eu me sinto muito confortável, muito tranquilo e muito feliz de estar trazendo a minha experiência de 29 anos de trabalho na área de transportes, com uma vasta gama de publicações para tentar trabalhar nessa cidade. Especificamente, eu coloco o seguinte: o subsídio ele é um caráter emergencial e nós estamos com essa iniciativa legislativa que foi resultado de um acordo. Se ele vai ser necessário daqui para frente, não compete a mim definir. O que compete ao técnico, no papel em que eu me encontro, é acatar aquilo que for decidido pela comunidade, pela sociedade organizada e desenvolver aquilo que é possível. Então, nós, especificamente quando eu falo de modelo de financiamento e modernização do contrato,
nós estamos nos referindo ao seguinte: nós, como sociedade, nós vamos estabelecer elementos de controle no contrato mais rigorosos, nós vamos evoluir nas técnicas que nós temos de pagamento, para nós termos algo que seja mais transparente, nós absorveremos quais funções e quais as especificações que nós ajustaremos no contrato que tem uma vigência prevista até 2028. Então, nós temos uma discussão muito difícil no momento, que é estabelecer um nível de qualidade, um nível de relação, e tudo isso se baseia numa definição de modelo de financiamento. Eu fiz uma apresentação essa semana para os vereadores, em que nós discutimos as opções que existem em termos de modelo de financiamento. Então, nós estamos iniciando um processo que não acontece há muito tempo. Então, tudo isso é parte do esforço que eu espero que gere resultados e espero da participação de todos. Tá? Bem, na sequência aqui, nós temos que passar para o Júnior agora. O Francisco está pedindo só a palavra aqui, e ele falou, como é que a gente faz, Beto? Ele fez 4 perguntas e respondeu 3, é isso? Francisco, vou pedir para você falar aí. Obrigado. André, obrigado aí pela sua resposta. Eu queria só saber, voltando à questão da Begatrans, se tem você falou em 15 anos de transição, como é que ficam os funcionários, como é que vai ficar porque você é o superintendente, você deve estar olhando para isso, né? Como é que vai ficar o patrimônio imóvel da Begatrans? Quais as funções de fiscalização e o Comurb, André? E o Comurb, como é que você está olhando para essa questão do Conselho de Mobilidade? E só para finalizar, a última questão que eu não respondeu, assim, eu queria saber um pouco mais especificamente, porque eu entendo a questão da dificuldade do cálculo da tarifa, etc. e tal. Eu queria saber, eu queria entender um pouco, eu sei que está difícil, eu sei, não vou entrar no mérito político, mas o que seria essa modernização do contrato? Vocês devem estar olhando para algum lugar, né, meu caro? Eu agradeço a atenção. Tá bom. Vou começar pelo Comurb. O Comurb, foi emitido um decreto que transfere para a SUMOB a competência de gerir o Comurb. Então, foi uma iniciativa imediata de convocar, estabelecer já um trâmite dentro da SUMOB para convocar a primeira reunião agora em julho. Tá? Então, eu não entendo muito das questões burocráticas, Francisco, mas nós estamos fazendo para que elas aconteçam. Inclusive, eu recebi 2 representantes eleitos do Comurb para fazer essa clarificação e da conduta que nós vamos ter, que é de ouvir, fazer com que esse conselho ele funcione e ele seja... o André Veloso está se colocando aqui, o André Veloso estava lá, conversou comigo, e foi uma conversa muito agradável. Sobre a Begatrans, o que vai acontecer com o material humano da Begatrans? Por ordem do prefeito Fuad, nós vamos fazer um trabalho de análise das competências existentes na Begatrans, e todos aqueles funcionários da Begatrans, que são muitos, com altíssima competência, né? Tenho certeza que a empresa tem um capital humano muito, muito grande, né? Essas pessoas serão aproveitadas, caso elas queiram ser aproveitadas na SUMOB. Então, eu não sei, Francisco, hoje dizer exatamente o processo desse aproveitamento, certo? Mas eu posso dizer o seguinte: isso não vai ser de um dia para o outro, ninguém vai ser despejado da vida que construiu sem qualquer tipo de respeito. Pelo contrário, nós vamos atuar com muita dignidade. Sobre o patrimônio Begatrans, eu sinceramente eu não sei te dizer, né? Eu não entendo dessa matéria,
eu fico te devendo. Eu espero, eu não serei o gestor, né, da extinção da Megatrans, eu serei o gestor da transição para a Sumob. Eu acho que o patrimônio físico dela não será transferido para a Sumob. É isso que eu posso te dizer no momento. Tá? Francisco, você, assim como todos, você como estudioso da mobilidade, convido a me visitar na Álvares Cabral 217, 10º andar. Pode marcar que a gente vai conversar e vai trocar ideia para entender mais seus questionamentos. Eu não respondi sobre o contrato. Nós não temos um modelo específico que nós estamos olhando ainda. Eu não tenho essa resposta ainda, mas eu espero que nós possamos trazer a público assim que nós tivermos alguma coisa, tá? Mas reafirmo, você, qualquer pessoa, será muito bem-vinda na Sumob para a gente discutir o assunto, tá bom? Ok, agora Júnior Silva. Boa noite a todos. Os pontos aqui que eu anotei, algumas dúvidas e perguntas. Na questão de ampliação da política de integração do sistema de transporte, implantando o cartão do idoso, os sistemas municipal, metropolitano, integrando internamente com o sistema suplementar, isso aqui me lembra o convênio 597 de 2018, que cria o cartão metropolitano de gratuidade. Eu gostaria de saber como é que isso, se tem algum convênio, se é esse, se é outro, como que isso vai funcionar na prática, quando que isso vai sair do papel, porque isso aqui provavelmente deve ser o embrião do nascimento do nosso bilhete único metropolitano, né? Começa com essa unificação dos cartões de gratuidade, né, para a gente conseguir avançar e chegar ao bilhete único. A segunda questão é o aprimoramento do atendimento às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nas estações do MOVE. Gostaria de incluir também os terminais, que também precisa desse aprimoramento, principalmente Vilarinho e São Gabriel, que se conectam com os terminais metropolitanos de São Gabriel e Vilarinho, ainda tem as estações do metrô. E aí é necessário incluir nessa proposta CEINFRA, BH-Trans, CBTU e operadores, a gente fazer um trabalho mais integrado, mais abrangente, com um resultado esperado pelos usuários mais interessante que precisa ser feito. A outra questão, a implantação de funcionalidade de denúncia de importunação sexual no aplicativo do usuário do transporte público. Isso aqui também é extremamente necessário, porque foi adotado um modelo onde o motorista tem mais uma função, mais uma responsabilidade, né? Então, mais do que necessário esse aplicativo, porque aí, né, os usuários, de uma forma geral, têm esse acesso, então isso é extremamente importante, eu acredito que é fundamental essa medida, e gostaria de incluir também, que fosse avaliada a possibilidade de incluir o transporte metropolitano também, né, juntamente com a CEINFRA, operadores, Guarda Municipal, Polícia Militar. Acredito que dá para a gente avançar também, incluir o transporte metropolitano num trabalho integrado, que também é necessário no transporte metropolitano. E, para fechar, na apresentação 60 km de prioridade ao transporte público no uso da via até 2024, eu entendo que uma capital como Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais, ao lado de São Paulo e Rio, 60 km até 2024 é muito pouco. Eu gostaria de sugerir que fosse revisto essa meta. A gente sabe das dificuldades econômicas, etc., mas uma capital como Belo Horizonte é muito pouco, 60 quilômetros até 2024. A gente tem que avançar muito nessa questão da priorização do transporte público, porque ele aumenta a eficiência operacional e ele é extremamente importante. Muito obrigado. Gustavo, você quer fazer algum comentário? Eu entendi aí que a fala do Júnior foi focando assim, em recomendações, né? Acho que não houve nenhuma pergunta direta, correto, Júnior? Ou você quer algum esclarecimento? Está no mudo, Tiago, ativo. Oi, pode falar, Júnior. Tem sim, essa questão da implantação da política de integração do sistema de transporte do cartão do IT. Se isso tem a ver com o resgate do convênio 597 de 2018, se é um convênio novo, como é que isso vai funcionar na prática e como que isso vai sair do papel? Tá. Eu não sei responder, porque isso é objeto da Diretoria de Transporte Público.
Nós temos alguém aqui da DTP, pode responder isso? O Sérgio Carvalho estava aí, Gustavo. Assim, eu posso dizer para você, Júnior, boa noite, Boa noite. o seguinte. Em primeiro lugar, nós tivemos, eu estou tomando conhecimento desse assunto muito recentemente, e nós temos marcada uma reunião com o pessoal do governo do estado, e esse é um dos assuntos que nós começamos a discutir. Essa reunião está marcada para segunda-feira. Eu tive uma primeira reunião com o secretário Fernando Marcato, né? Que é um ótimo profissional, diga-se de passagem, mas eu tenho uma ressalva sobre esse assunto, Júnior, que eu acho que é muito importante e a gente deixar muito, muito, muito bem determinado, que é o seguinte: a integração metropolitana, ela depende de uma integração do modelo de governança e ela depende, consequentemente, de um modelo de financiamento, né? Então, quando a gente integra esses dois níveis, né, existirão desigualdades que têm que ser compensadas com eficiência, com um modelo diferente de negócio, com aporte de recursos, sei lá qual é a opção que nós vamos determinar como sociedade. E nós temos que discutir isso e chegar ao ponto. Assim como nós estamos discutindo no âmbito municipal sobre a nossa realidade, nós temos que levar para o âmbito da região metropolitana essa discussão também, que não é fácil, né? Porque a capacidade de investimento de cada um dos entes aí, né? Nominalmente Belo Horizonte, o governo do estado, Contagem e tudo mais, é diferente. Então, sim, nós estamos conversando, mas é um assunto muito difícil e que eu conheço no Brasil Recife, Goiânia, Curitiba, que tem uma abordagem metropolitana e que nós temos que remar muito ainda para chegar no nível que essas cidades estão. Tá? Ok, agora então, André Veloso. Deixa eu liberar aqui. Alô, estão me ouvindo? Sim. Boa noite, todo mundo. Eu queria, a gente tem uma fala curta aqui. Eu queria apontar algumas coisas como alguém que tem acompanhado por muitos anos o trabalho da BH Trans do ponto de vista da sociedade civil. Primeiro, assim, eu queria falar, né, a apresentação que a Ana Marcela fez está, né, coalhada de perguntas, e acho que todas as perguntas são muito pertinentes. Assim. Depois, se né, tanto o André Dantas quanto o Gustavo pudessem tirar um tempo para responder, né, algumas a gente tem refeito aqui também, como a questão da integração metropolitana, como a questão, enfim, da política, né, do que fazer em relação ao contrato de concessão, como que ele vai ser regulado, etc. Eu acho que isso está na ordem do dia, assim, né? E é importante, assim, eu fico feliz que a gente esteja começando a ter de volta algum espaço de debate, algum espaço de, né, alguma esfera pública de debate mesmo, e tanto eu e o Roberto Andrés, que somos dois dos conselheiros do setor técnico do Comub, tivemos mesmo essa reunião com o André Dantas, que ele mencionou na resposta dele. E aí até, assim, então, primeiro só sobre a BH Trans, eu entendo, assim, que existe uma vontade, existe uma elaboração técnica, né, uma elaboração de diretrizes que tem uma história muito grande, assim, e que, em geral, tá adequada,
mas que ela não se traduz em ações reais e concretas, né? E aí eu tenho que citar o exemplo, né? Foi mencionada aí a questão de um plano de combate, de colocar um botão de combate ao assédio, e que isso está previsto, se eu não me engano, para 2023 ou 2024. E assim, eu tenho que sempre mencionar isso, infelizmente, que o nosso BH, né, que é a ONG que eu faço parte, a gente conseguiu uma emenda parlamentar de R$200 mil para trazer o Nina, que é um aplicativo que já existe em Fortaleza, em Recife, em outras cidades do Brasil, que foi elaborado por mulheres, auditado por mulheres, e que traz a questão do combate ao assédio de uma maneira muito clara e não invasiva em relação à mulher, inclusive, né, trazendo essa possibilidade de denúncia anônima e enfim, né, de não ter que parar o ônibus para a polícia entrar e pegar um assediador. E aí, assim, né, eximindo, né, Gustavo e André que estão aí, mas assim, isso não foi para frente por questões políticas, isso não foi para frente por falta de vontade política da BH Trans, né? Isso eu tenho que lembrar porque isso tem que ser colocado como que às vezes existem existe uma dinâmica dentro da BH Trans que emperra as coisas. Então a mesma coisa com a quilometragem de faixas exclusivas. Você pega o exemplo de Fortaleza e eles implementaram em um ano uma quilometragem, inclusive relativa à população e à população usuária de ônibus, muito maior do que a gente está vendo a própria BH Trans prometer e apresentar e não implementar há anos. Então, assim, e eu acredito pessoalmente que esse tipo de mudança, dentro da lógica de uma cidade que tem a maior taxa de motorização do país, ela tem que ser feita de uma vez. Se ela for feita pingada, com faixa exclusiva, com faixa horária fechada, com faixa horária delimitada e tudo mais, ela vai ser muito... ela não vai funcionar do ponto de vista, inclusive, da cultura do automóvel, da cultura do respeito à faixa exclusiva. E aí, permitindo discordar do André Dantas, e eu já falei isso na reunião que a gente teve, eu acho muito perigosa essa fala de que existe uma abordagem técnica que não é política. Geralmente, quando você escuta essa fala, você sabe que as pessoas estão defendendo o status quo. Porque qualquer decisão técnica, qualquer decisão baseada em evidências, em levantamento de evidências, para ela se transformar em política pública, ela vai contrariar interesses estabelecidos. E contrariar interesses estabelecidos, favorecer alguns interesses em detrimento de outros, é uma decisão política. Então, para terminar, quando a gente fala da reformulação do contrato e da integração metropolitana, eu gosto sempre de lembrar o seguinte: o lugar que o transporte coletivo municipal e metropolitano está mais integrado é na sede dos sindicatos, do Cetra e do Sintran. É o mesmo prédio na rua Aquiles Lobo. São os mesmos empresários, em grande medida. São os mesmos grupos empresariais que muitas vezes só mudam sócios. Então, assim, condições técnicas e materiais de integração existem há muito tempo. O que falta é uma prefeitura e uma gestão que se disponha a fazer esse enfrentamento. E aí, de novo, assim, a gente pode falar de questões eleitorais ou não, eu não estou entrando nessa seara, eu estou falando assim, um prefeito que já foi alinhado à Federação de Transporte do Rio de Janeiro, como o Eduardo Paes, viu a necessidade de enfrentar essa mesma federação no terceiro mandato dele como prefeito. Inclusive, a ponto de encampar e abrir licitação para o BRT, encampar outros sistemas e fazer uma coisa crucial, que é o controle público do sistema de bilhetagem eletrônica. Então, eu peço assim, que a gente se atente para a necessidade da discussão política, sim, das questões que são colocadas na mobilidade. E a última coisa mesmo, é só porque eu estou com a fala e não vou ter mais, nós, do nosso BH, do Tarifa Zero, em parceria com a Escola de Arquitetura, com a Fundação Rosa Luxemburgo e outros
organizações, a gente está promovendo um seminário, um encontro internacional de debate sobre transporte como direito e caminhos para a tarifa zero, que vai acontecer do dia 20 a 23 de julho agora, daqui a 3 semanas, portanto, na Escola de Arquitetura, com presença de gente do país todo, de pesquisadores da Alemanha e da Bélgica, e que vale muito a pena chegar lá e fazer esse debate. Obrigado. Quem que é a próxima pessoa inscrita? Quem é? A próxima pessoa, Chiquinho Maciel. Vou liberar aqui. Chiquinho Maciel. Liberou? Vocês me escutam bem? Estamos escutando, Sim. Chiquinho. Que maravilha. Eu estava até escrevendo aqui porque eu achei que eu ia ter problema no microfone. Primeiro, dizer da alegria, da satisfação dessa reunião, desse encontro aqui hoje. Espero que ele continue, que ele se amplie cada vez mais. Parabéns aí a todos que organizaram, que estão empenhados nisso. Estamos aí vendo o compromisso e o comprometimento aí, tanto da BH Trans quanto da SUMOB, né, em trabalhar essa questão. O quórum aqui das duas entidades está muito qualificado e bacana isso. Eu queria fazer a seguinte pergunta: qual a metodologia que será adotada para fiscalizar, atestar o pleno cumprimento das condicionantes para a concessão do subsídio de 237 milhões de reais? Ponto. Essa é a minha única pergunta. Concluo com a seguinte observação. Querido Francisco Furró, conversar com o André Dantas é uma delícia. Você vai confirmar lá que ele é a maior concentração de capacidade técnica e elegância por metro quadrado que eu já conheci. Então, vai lá, aceite o convite, né? E André, assim, não se preocupe, aqui não tem inimigo, não, viu? Assim, nós estamos aqui num debate fraterno, um debate honesto, e não teve nenhuma intenção do Furró aí de provocar e tal. E eu percebi que você foi um pouco reativo à fala dele. O Francisco Furró também é uma delícia de dialogar, e a capacidade dele, ética, é uma sumidade, sabe? Eu acho que o encontro de vocês dois vai contribuir muito para a mobilidade urbana em Belo Horizonte. E eu quero dizer que é o seguinte, nós não acreditamos em técnica isenta. Nós não temos essa ilusão. Tá? Até segundo o filósofo, né, que nos ensina, o Celso Cândido da Zambuja, ele diz o seguinte: a técnica não é apenas um instrumento neutro o qual manipulamos, e que do conforto de nossos posicionamentos éticos e instrumentos conceituais podemos dirigir para o bem ou para o mal. Então, nós não colocamos aqui, André, em nada suspeição a você e nenhum agente público. Nós queremos fazer o debate do golpe que foi acabar com a BH Trans sem a mínima participação popular. A equipe que você está dizendo que vai ser cuidada com carinho, ela foi tratada com tratamento desumano, cruel e degradante pela CPI da Câmara. Então, nós precisamos superar isso imediatamente. A cidade está sequestrada. Os usuários de transporte coletivo estão sequestrados. Pediram resgate, só vai pagar depois que o FUAD assinar, né, a regulamentação da lei, da Câmara, aí eles vão devolver aos poucos o que eles deveriam cumprir por obrigação contratual, de licitação e tudo mais.
Então, nós queremos manter esse diálogo, nós temos várias observações a fazer e que continue cada vez mais. Muito obrigado. Aí eu vou me limitar a essas considerações. Posso falar, Gustavo? Pode ir, André, vai lá. Francisco, obrigado. Realmente foi um prazer conhecer você. Aguardo a próxima visita. Especificamente sobre a sua pergunta, eu queria explicar que o controle da realização dos condicionantes estabelecidos na lei, que será sancionada brevemente pelo prefeito Fuad, são especificamente 2. A realização de 21.708 viagens em dias úteis típicos e a realização de 528 viagens no período noturno, a saber, entre 0 hora e 3 horas e 59 minutos e 59 segundos. O controle vai ser realizado em tempo real, com toda a competência, toda a estrutura, toda a base que nós temos de pessoas e tecnologia na BH Trans. Nós acompanharemos em tempo real, na COP, que é um lugar extremamente avançado, capaz de fazer esse acompanhamento, mas também toda a nossa força de trabalho nas ruas, nos terminais e nas estações estará acompanhando na prática o que está acontecendo. Obviamente, os veículos eles transmitem em tempo real a realização dessas viagens. Elas são acompanhadas e conferidas ao longo do dia, e os dados são finalmente registrados no banco de dados. Nós, então, faremos a análise para verificar se a nossa constatação em campo e no COP confere com os registros, e caso as empresas concessionárias realizem o quantitativo ao longo de todo o mês, elas então receberão, porque eu farei a autorização do repasse. Caso elas não cumpram durante todo o mês, elas não receberão o repasse. Está muito claro. Eu atuarei dentro daquilo que é a lei, sem qualquer viés, sem qualquer favorecimento, pelo contrário, com todo o rigor que a lei me confere. E para isso, eu estou muito confiante, porque a nossa equipe se preparou, está se preparando e vai ser muito séria com esse trabalho. Então, quero dar a garantia aqui para todos, e todos os dados estarão disponíveis no portal da Prefeitura para conferência. Todos os dados estarão disponíveis com o relatório final mensal. Obrigado. Ok, então agora a palavra com o Hernani. Acho que a gente pode começar, passar para o Marcelo, depois nós voltamos no Hernani, tá, Thiago? Ok. Marcelo, por favor. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Eu queria retomar um pouco a pauta da reunião de hoje, ponto a ponto, e tentar trazer aqui 3 sugestões de encaminhamento, já que já estamos aqui 8 horas e 41, né? Então, eu queria primeiro falar um pouco da premissa da minha fala, né? Primeiro, eu queria dizer que
lembrar, né, acho que ecoando aí quem falou antes de mim, né, o próprio Chiquinho, que a reunião do observatório não é uma audiência, né? Não é um fale com o presidente da BH Trans, também não é um fale com a BH Trans. Ela tem que ser um espaço mesmo de debate, então eu fiquei bem incomodado com essa história de cada pessoa só pode ter uma fala. Eu acho que isso é contra até o previsto no próprio regimento, que a gente está ainda debatendo lá no grupo executivo, mas eu acho que o que o Chiquinho trouxe da gente se desarmar, né? A gente não dá para vir para uma reunião dessa armado, é para debater, é para conversar, é para participar, para a gente ouvir, para a gente se entender e ver como que a sociedade civil pode contribuir com a política de mobilidade, não o contrário. A política de mobilidade não vai ser executada sem apoio, sem debate com a sociedade. Isso é premissa para mim. A segunda questão é que a gente acaba ocupando a reunião do observatório, segunda premissa, né? Com pautas que são do Comurb. Eu acho que a gente não ter a realização de reuniões do Comurb é um grande mal, um grande problema que a gente teve, e fico muito feliz o André falar que agora em julho, né, prometer que agora em julho já vai ter uma reunião do Comurb, e eu sugiro, a minha primeira proposta é, na pauta da primeira reunião do Comurb, retome essa discussão de modernização de contrato, o que vai ser feito de reestruturação da empresa, da superintendência. Isso é uma pauta da gestão, uma pauta muito mais afeita ao Comurb do que ao próprio objetivo fundamental do observatório, que é acompanhar o plano de mobilidade. Então, esse tema não se esgota aqui, foi ótimo a gente ter ouvido, né? Foi até um pedido nosso lá na reunião do grupo executivo, mas a minha primeira sugestão é voltar com esses dois temas, né, de reestruturação, mas com um pouco mais de profundidade, André, no que for possível. Não é possível a gente contratar uma consultoria que vai ter 15 meses sem ter uma primeira ideia, né? Eu fiquei um pouco... daqui a pouco eu falo sobre isso, né, que é a estrutura da Sumob, mas minha sugestão é essa, colocar na reunião do Comurb. Bom, e aí eu vou entrar nos 3 temas da reunião de hoje, né, sobre o andamento das ações de curto prazo. Gustavo, aí falando para você e para quem está gerindo aí as informações do observatório, né, e do balanço. O balanço ele tem que sair, a gente não podia chegar numa reunião no meio do ano e discutir o balanço de 2021 com dados de 2022. A gente tem que estar com o balanço de 2022 com dados de 2021. Como a gente mesmo falou na reunião do grupo executivo, não tem problema se não tem algumas informações atualizadas, a gente vai usar a informação antiga, mas tem várias informações que podem ser atualizadas e que não foram, né? Por exemplo, foi feita uma pesquisa de origem e destino na região metropolitana. É um grande desafio que a gente tem para usar a nova metodologia da pesquisa, mas já tem uma quantidade de informações interessantíssimas na pesquisa que foi feita, que a gente já pode ver se dá para criar algum indicador, alguma coisa assim. Então, nesse sentido, a minha proposta para esse tema é que a gente já defina uma reunião do grupo executivo do observatório para discutir o andamento das metas de curto prazo, já para julho ou para começo de agosto. A gente não pode esperar a próxima reunião do observatório para discutir metas de curto prazo do Plamob. As metas são para 2022 e a gente tem que ver o que dá para ser feito ainda para ser cumprido. E aí, vou dar um exemplo de como a sociedade civil pode ajudar. O próprio André Veloso falou aqui. A gente conseguiu uma emenda popular para infraestrutura de ciclovias. Hoje completa meio ano, 30 de junho, 6 meses, e não foi gasto nenhum real com infraestrutura, com todas as justificativas que tem. Mas a gente ajudou, porque o que a proposta original de fazer só 20 quilômetros em 4 anos, a gente ajudou e conseguiu garantir no PPAG, no orçamento, que tivesse orçamento para infraestrutura cicloviária. Então, é um exemplo de como a gente pode juntos implantar uma política que tem que disputar com outras políticas, tem que disputar com pessoas que são contra a infraestrutura cicloviária, faixa de ônibus, etc. Então, essa é a minha sugestão, que a gente retome essa discussão numa reunião do grupo executivo em julho ou começo de agosto. E sobre a fala da Ana Marcela, que eu acho que vai meio casar, eu gostei muito, foram muitas perguntas, né, Ana? Mas eu acho que você tocou em muitos pontos muito interessantes
que talvez comece aí uma coisa que o próprio Gustavo levou na reunião do grupo executivo, da gente rever o próprio regimento, rever o observatório, a gente, nessa retomada do observatório, a gente repensar o que é esse instrumento do balanço, se o conjunto de indicadores está adequado, como que a gente vai... acho que o principal recado que a Ana Marcela deu para a gente é como que a gente vai ter uma dimensão estratégica e transversal da gestão da mobilidade. Eu acho que esses dois temas são fundamentais. E aí, para a discussão da estratégia, eu sugiro, eu ia até pegar o link aqui para colocar no chat, que todo mundo revisite o relatório de implantação e monitoramento do Plamob, porque ele tem previsto gatilhos, por exemplo. Ele tem uma previsão de gestão, de acompanhamento a cada ano, a cada 2 anos dos indicadores, com gatilho, com propostas de articular outras políticas, né? Então, isso já estava previsto, só que a gente não está fazendo. Então, vamos discutir se o observatório é esse espaço, o que mais que a gente precisa para fazer essa análise crítica de desempenho da mobilidade. Né? A gente passou por uma crise imensa e se a gente não trabalhar juntos, a gente não vai conseguir superar. Né? E aí, nesse sentido, né, casando aí com a discussão da estrutura da SUMOB, a SUMOB agora, né, a própria BHTrans, está na estrutura da política urbana, que acho que foi um bom passo, talvez o único avanço dessa história toda que aconteceu no passado, desse cataclisma que aconteceu no ano passado, essa crise imensa, foi aproximar a política de mobilidade da política urbana. E vai ter, esse ano, a 6ª Conferência Municipal de Política Urbana. E, segundo informações da Secretaria, do Compur, não está em debate o plano diretor, os instrumentos de uso e ocupação do solo não estarão em debate. Então, eu acho que a gente tem, minha terceira sugestão é que a BHTrans, representantes do Compur, aqui tem pessoas que são representantes do Compur, levem o tema das ações de curto prazo do plano de mobilidade para a Conferência Municipal de Política Urbana. A gente tem que discutir isso num ambiente o mais participativo possível e nada mais interessante do que uma Conferência Municipal de Política Urbana, onde a mobilidade é chave, é meio para acesso e para o direito à cidade. Então, essa é a minha sugestão aí para a gente dar esse encaminhamento e, de alguma forma, conectado com essa do próprio grupo executivo, porque a discussão que a gente vai fazer e aprofundar no grupo executivo sobre o curto prazo, eu acho que é algo que a gente vai para chegar na conferência com acúmulo, com uma visão, com o que a gente pode fazer, até porque o plano de mobilidade está previsto para ser revisto a cada conferência de política urbana. Então, por exemplo, Gustavo, essa lista de ações que você trouxe, até eu fiquei copiando aqui, eu achei muito interessante, eu acho muito importante que tenha um relatório mais detalhado, cada frase daquelas, cada ação daquelas, o quanto e quando. Eu lembro de brigar muito com a Beth aqui na reunião do observatório. Para a gente, sociedade civil, é muito importante que haja um compromisso ou que haja uma intenção da prefeitura. A prefeitura tem que chegar aqui e dizer: eu que vou implantar X quilômetros de faixa exclusiva até o mês tal. Se não fizer, pede desculpas. Mas se vocês não dizem, a gente não tem como cobrar, a gente não tem como ajudar, não tem que ir lá propor emenda no orçamento, a gente não tem como atuar. Então, é muito importante esse posicionamento do que é possível ser feito dentro do que vocês estão planejando, que parece que, com a chegada do FUAD, está muito interessante essa guinada, né? Os 6 anos de Calil, 5 anos de Calil foram um desastre para a mobilidade, parou, né? Interrompeu tudo que tinha de bom de política. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem aí essas minhas 3 sugestões para a gente retomar o segundo semestre mais ativo. Falei demais, desculpas. Obrigado, Marcelo. Eu quero fazer só um breve comentário, a questão dos indicadores. É algo que, desde que eu cheguei na BHTrans, eu percebi, eu acho que não é uma percepção minha, mas que é de todos que estão lá, que realmente a gente tem uma certa dificuldade de compilar esses dados e transformar em informação e para que justamente dá a transparência devida, que é o propósito do balanço. Então, o que ocorre hoje? Né? A gente, quando vai publicar o balanço, aí é iniciado um trabalho de coleta de dados, informações, e aí sim a gente produz um relatório.
Então, eu estou com uma proposta, assim, a gente vai começar a estruturar isso, de ter inicialmente uma pessoa dentro da diretoria de planejamento, e isso pode ampliar essa equipe, para ficar exclusivamente dedicado a essa gestão desses dados, e os dados dos indicadores e outros dados, né, relativos aí à mobilidade urbana. Então, eu acredito que, e inclusive a minha ideia é de criar painéis, né, aqueles dashboards de Power BI, etc., que fiquem publicados no portal e que esses dados possam ser alimentados à medida que a gente vai implantou uma ciclovia, ok, atualiza lá e vai aparecer, mas já vai corrigir o indicador. Então, isso é uma coisa dinâmica. Então, quando chegar ao final do ano, está pronto. É só formatar o relatório, mas a informação dado fica disponibilizada. Como eu disse, é uma coisa que vai iniciar ainda, nós vamos criar um plano para isso, tá? Mas com a intenção justamente de atender essa demanda específica sua. Okay? Ok, então agora, Hernani, deixa eu liberar aqui. Acho que deu um problema no microfone dele. É isso mesmo. Você quer colocar pelo chat, ou Hernani, que aí eu falo? Quer escrever? Hernani, fala alguma coisa. Ele estava com o microfone liberado, mas fechou de novo. Acho que ele está escrevendo no... para poder falar para ele, gente. Ele está mudo, pessoal. Será que consegue liberar aí, Tiago? Acho que liberou aí para você, Hernani. Vê se você... Não estamos te ouvindo. Ah, não, agora deu. Tenta falar. Acho que não. O áudio dele parece que ele está fechando antes de falar. Hernani, nós não estamos te ouvindo. Ai, que pena.
Por enquanto, ele é o último inscrito que a gente tem aqui. Bom, eu sugiro... ele falou aí? Marcelo, acho que quer falar, Marcelo? Porque já que, enquanto o Hernani escreve... Só quero registrar aqui, pessoal, a gente tem 4 minutos. Inclusive, o André Dantas vai precisar sair pontualmente às 21 horas. O Guilherme, a gente fez isso e não deu certo. Tô vendo, o Marcelo quer falar de novo? Aí. Ah, tá. Se tiver alguém que não falou, se não, parece que não tem não, Marcelo. Vamos com você mesmo. Você libera aí, Thiago, para o Marcelo? Libera sim, só. Valeu, obrigado. Na verdade, essa sugestão que eu queria fazer para o André Dantas e para esse processo da SUMOB, né, e era um pouco dar uma cutucadinha, porque eu achei muito estranho ter uma consultoria de 15 meses para estruturar a SUMOB sem ouvir a própria BH-Trans, sem ter já um projeto, sem ter já uma proposta. E pegando carona aí com, acho que foi o Chiquinho que falou, a sugestão é essa, tem que ter um processo participativo, né? Imagino que para dentro da BH-Trans, como foi falado, tem um quadro técnico muito bom, não foi ouvida no que aconteceu o ano passado, mas tem que ser ouvida nesse processo de transformação, né? Eu tenho certeza que as pessoas vão querer contribuir para o melhor órgão gestor possível, né? Que seja essa SUMOB, e seja participativo. E eu acho que talvez o melhor espaço seja o Comurb. Comurb, desculpa, sempre confundo. Era só essa sugestão. Marcelo, boa noite. Eu vou responder rapidamente. Obrigado pelos seus comentários. Concordo com você que acho que a gente não pode transformar essa reunião do Observatório da Mobilidade em audiência pública, né? Peço desculpas se eu me estendi nas respostas, mas achei oportuno também. Existe uma certa ansiedade de colocar as coisas para um novo agente público que se apresenta, né? E não quero me furtar de apresentar aquilo que a gente veio fazer, que é trabalhar com seriedade. A consultoria ela ainda não tá efetiva, mas nós tivemos várias conversas com representantes de sindicatos, tivemos conversas com a diretoria executiva da BH-Trans, eu estive em todas as diretorias com todos os gerentes, certo? Então, nós estamos fazendo um diálogo, desde que eu cheguei à BH-Trans em 14 de março de 2022, como presidente substituto, temos tentado aprimorar esse diálogo e posso garantir para você que nós faremos essa transição com toda transparência e incorporaremos todas as sugestões, porque, afinal de contas, a BH-Trans tem gente muito inteligente, né? Não é à toa que ela construiu a reputação nacional e internacional que tem. Então, seria um ato de burrice e incompetência da minha parte se eu não fizesse assim. Tá? Então, se não foi o suficiente, Marcelo, eu peço desculpas, né? Vou me esforçar mais para trazer um maior detalhamento. Muito obrigado, viu? E aproveito para me despedir. Eu tenho um compromisso pessoal agora, às 21 horas, eu tenho que sair. Eu aguardo a próxima reunião, foi muito proveitosa, agradeço a participação de todos. Viu? Boa noite. Obrigado, André. Boa noite. Bom, são 21 horas e 1 minuto, então chegamos ao final dessa reunião, 16ª reunião do OBSMOB. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram. Eu entendo que talvez
o espaço não seja o suficiente, como o Marcelo colocou aqui, mas realmente a gente tem essa restrição de tempo e muitas vezes a gente precisa regular isso para oportunizar a palavra a todos e todas. Então, mas a gente pode, sem dúvida, vamos estudar formas para poder aprimorar essa participação, Marcelo. A gente está lá no grupo executivo, o grupo executivo é para isso, né? Para discutir a melhor maneira de conduzir o observatório, mas, da mesma forma, como aconteceu na reunião do grupo executivo, eu fico muito satisfeito com o que eu vejo aqui, porque eu acho que é um debate muito propositivo, muito positivo, né? E é esse que é o objetivo mesmo. Eu acredito que o que é colocado aqui, estou repetindo o que eu já falei antes, é para a gente incorporar, sim, e aprimorar os nossos processos, rever nossas metas e objetivos. Isso é fundamental. Afinal de contas, quem sente a dor mesmo dos problemas relacionados à mobilidade urbana é a sociedade, são os usuários do transporte que estão aqui representados, né, por vocês. Claro, nós também somos usuários, né, mas é importante nós ouvirmos os nossos clientes, né, entre aspas. Eu agradeço, desejo uma boa noite, um bom fim de semana para todos vocês. E estou vendo aqui, quem falou alguma coisa aqui de reuniões no IBMEC? Guilherme, é uma ideia, tá? A gente chegou a cogitar de fazer essa reunião no IBMEC, mas não houve um tempo hábil para organizar. Mas a ideia é assim, a gente, se não for o IBMEC, é algum outro auditório, ok? A gente quer fazer até para organizar um modelo síncrono híbrido, né? Que pode ser presencial e pode ser também online e transmitido ao vivo, ok? Pode ser o FMG também, é uma boa ideia. Acho que talvez até seja mais fácil. O auditório da PBH, eu acho que talvez o FMG seja mais fácil que o da PBH. Mas ok, pessoal. Ok, a gente entra em contato com você então, Ana, para isso, ok? Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, bom descanso. Tchau.